Seu guia definitivo de imposto de renda com criptomoedas, aula 1, vamos aprender a domar esse leão. Chegamos àquela época do ano que a gente tem que falar de um assunto que todo mundo sabe que precisa dominar, mas ninguém quer falar sobre isso, que é imposto de renda. Chegou a hora da gente falar sobre como você declara e se é que você precisa pagar imposto de renda sobre as suas operações com criptoativos. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está no período da declaração. A gente preparou aqui o guia mais completo e mais prático possível para você entender tudo que tem a ver sobre esse tema. E aí, se você ainda assim chegou depois do período da declaração, você vai entender alguns elementos super importantes para você se preparar ao longo do ano e também para o ano que vem. A gente preparou aqui um conteúdo muito bacana em algumas aulas. Eu vou dizer que são 8, pode ser que depois que a gente gravar tenha mudado isso, mas são 8 aulas aqui, cada uma sobre um tema diferente, para cobrir tudo que é necessário sobre esse assunto. Esses conteúdos vão estar organizados aqui numa playlist para você, então depois você já procura os outros conteúdos, eles vão estar na sequência. E eu sugeriria para você que você passasse na ordem, porque a gente criou uma estrutura lógica aqui para que você entenda desde o que é tratado como criptoativos na Receita, como você declara, o que você tem que declarar, como você poderia pagar até mesmo menos imposto. Então, realmente, tudo que são perguntas que já chegaram para a gente aqui no Underblock, a gente buscou traduzir para vocês de uma forma bastante prática. Antes que eu me esqueça, já vou deixar o recado para você. Esse conteúdo está aqui aberto, você pode compartilhar com seus amigos, com quem você achar que pode se beneficiar desse tipo de aula. E é óbvio, né, se você gostar do conteúdo, mesmo que você não goste de pagar imposto de renda, clica no botão de like aqui, esmaga o like para que esse conteúdo possa ser impulsionado para mais pessoas. Se você quiser sempre saber o que tem de novo no mercado de cripto, se inscreva no canal e deixa o sininho ativado, porque aí todas as vezes que a gente publicar um novo conteúdo no Underblock, ele já chega para você ali como uma notificação. Mas para que a gente possa entrar agora de cabeça aqui, buscar domar o leão do imposto de renda, vamos para o que interessa, que é o nosso conteúdo aqui mais extenso, passando por tudo, mas começando do começo, para a gente poder falar sobre o que é o imposto de renda em cripto e quais são as principais definições disso. Eu estou aqui com o Guilherme, da Fiscal Cripto, que sempre está com a gente, porque assim, eu entendo de pagar imposto, mas eu não entendo tanto assim de declarar e de todas as vertentes, as mudanças que tem todos os anos. Então, Gui, obrigado por aceitar o convite e falar com a gente. Eu que agradeço aí, Vini. E vamos lá, espero que você consiga explicar tudo em bastante detalhes. Já sei que você preparou um material muito bacana. E claro, lembrando até para você que está assistindo a gente, se você tiver outra dúvida que não tenha sido respondida aqui, né, Gui, a gente já combinou, pode deixar aqui no comentário, que depois o time da Fiscal Cripto vai ajudar a gente a responder também. Vamos tentar passar pelo máximo possível, mas sempre podem surgir outras dúvidas, porque a gente estava conversando aqui antes de começar, tem muitas interpretações diferentes, muitas variações, né? E cada ano fica mais complexo, né? Não, perfeito, Vini. Bom, prazer estar com vocês aqui hoje. Também acho que vale mencionar, né, que a gente vai deixar disponível esse material. Vocês vão ver que ele é um material bem detalhado, tem todas as telas, tudo disponível para vocês poderem baixar, ler com calma e revisar, né, junto com os vídeos ou também sozinho, se preferir. Esse material vai estar disponível, é só se cadastrar na landing page, né? Aqui embaixo do vídeo tem um link na descrição, procura ele que você se cadastre, porque aí você vai poder salvar essas aulas para ver de novo e fica com o material completo para você também. Perfeito. Então vamos começar esse guia essencial aí para a gente declarar os criptoativos no imposto de renda. Bom, essa primeira aula é uma introdução, então a gente vai trazer aqui alguns conceitos importantes que vão guiar todas as outras aulas, né? E um dos primeiros conceitos é entender o que a gente chama de investimento direto em criptoativos e investimento indireto em criptoativos. E por que isso é importante? Porque a forma de declarar cada um desses tipos de investimento, ela é totalmente diferente na hora que você chega ali no programa da declaração, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um investimento direto em criptoativos, é o que todo mundo costuma dizer da declaração de criptoativos propriamente dita no imposto de renda. Ou seja, são as negociações no mercado à vista, né, que também é chamado de spot, as minerações, stakings, farming, DeFi, o que você faz na sua wallet, na sua carteira de corretora, tudo isso é chamado de investimento direto em criptoativos. Ah, mas existem outras formas de se expor ao mercado cripto? Sim, existem, e são investimentos indiretos. Quais são esses? Você, por exemplo, comprar um ETF na Bolsa de Valores que adquire Bitcoin com o valor que ele tem ali no fundo. Ou você adquire cotas de um fundo multimercado que investe em cripto também. Ou você ainda opera no mercado de futuros, seja no mercado futuros da B3, né, que agora tem a possibilidade de investimento em cripto também, no Bitcoin, ou mercado futuros em corretoras estrangeiras que oferecem isso para pessoas brasileiras. Então,
De qualquer uma dessas formas, seja mercado futuro, ETF, fundos, você está investindo em cripto, mas de forma indireta. E aí, nesse caso, esse investimento ele não segue as mesmas regras do investimento direto. Aqui nessas aulas, a gente vai focar basicamente no investimento direto em cripto, que é o que gera mais dúvidas e tudo mais. Os outros, mercado futuros, ETF, fundo de multimercado, tem uma série de conteúdos que tratam do assunto, né? E que vão ser específicos para toda essa classe de ativos. Então, todos os ETFs se declaram assim, todos os fundos multimercados se declaram assim. Cara, inclusive, com certeza tem alguma pessoa que chegou de paraquedas nesse vídeo agora e falou assim, mas peraí, eu tenho que declarar imposto de renda, tenho que pagar, mas cripto não é anônimo, cripto não é descentralizado. Então, até antes da gente começar, eu quero já que você me responda essa pergunta, eu separei alguns mitos e verdades aqui, porque tem muito, o que mais tem é mito circulando quando você fala de cripto, né, como tema, e quando você fala de imposto de renda. Eu queria um bate-bola rápido aqui, até pra galera já ir entendendo onde que a gente tá, qual que é a situação, e aí a gente entra no conteúdo que você preparou. Tem vários aqui, então eu vou escolher alguns que eu acho que são legais. Você só me disse se é mito ou verdade. Vamos lá. Se puder explicar rapidão aqui, mas com certeza a gente vai entrar em mais detalhes depois. Primeira coisa, mas eu tenho que pagar imposto sobre cripto se cripto é descentralizado, é anônimo? Tem que pagar imposto. Então é mito. É mito que é mito que eu não tenho que pagar, né? É mito que não tem que pagar. E é mito também que cripto é anônimo, né? É mito também que cripto é anônimo. É pseudo-anônimo, né? Como costumam dizer. Vamos lá. Eu posso cair na malha fina por não declarar criptoativos no Imposto de Renda 2025? Pode. Já existe cruzamento de dados. Pode cair na malha fina. Stablecoins não precisam ser declaradas? Não, isso é mito. Stablecoin tem que ser declarada como criptoativo. Muita gente confunde, acha que é dólar ou euro, mas é criptoativo. Tem que ser declarado como criptoativo. Aí tem gente que fala assim, pô, mas a Receita não tem como saber quanto que eu ganhei com cripto. Ela tem, de formas indiretas, ela consegue saber, principalmente pela movimentação bancária, né? Então, quando esse dinheiro volta, né, que você espera que volte em algum momento, é o momento mais comum aí, onde a Receita consegue ter informação. Boa. Será que eu preciso pagar imposto sobre o valor que eu tive de prejuízo? Não, isso é mito. Não precisa pagar imposto sobre prejuízo. Bem, né? Eu preciso pagar imposto sobre todo o valor que eu investi em criptativos? Não, isso também é mito. Não precisa pagar imposto sobre todo o saldo de cripto. Você só precisa pagar imposto naquilo que você teve lucro. Uhum. E aí tem gente que fala assim, pô, mas se eu perder minhas criptos, eu não preciso declarar nada. Não, se você perder as criptos, você tem que informar que teve essa perda, né? Você tem que dar baixa desse ativo. E aquele negócio de que vendas abaixo de 35 mil são isentas de imposto? Isso é verdade para corretoras nacionais, mas para corretora estrangeira isso não é mais verdade. Boa. Será que você precisa declarar cripto mesmo que você não tenha vendido elas ainda? Precisa, você tem que declarar o saldo investido em criptoativos. Vamos lá. Se eu não declarar criptomoedas e a Receita descobrir, não acontece nada. Isso é mito. Acontece sim. E as multas são altíssimas. A gente até vai passar por isso aqui. Bom, inclusive isso me leva a outro que é o máximo que eu posso pagar de imposto é 15%. Esse também é um mito. Na verdade, 15% é só para aquilo que é em corretora estrangeira. Corretora nacional pode chegar até mais do que isso, né? Até 22,5%. Só que isso é para um volume financeiro de lucro muito grande, que 99% das operações de cripto não chegam, né? É o problema bom de se ter, né? Se você estiver pagando 22,5%, você teve mais de 30 milhões de lucro em uma única operação. Então você está feliz pra caramba de pagar esse imposto. Vamos uma última aqui, só pra gente encerrar essa parte, a gente entra de fato no conteúdo, porque, inclusive, você vai falar sobre isso aqui, você mencionou agora há pouco, que é brasileiros não podem negociar futuros e outros derivativos de criptoativos. Não, isso é mito também. O que é proibido no Brasil é uma empresa ofertar o mercado futuros, que é um derivativo, sem ter a autorização da CVM. Mas um brasileiro que consiga ter acesso a isso pode operar futuros. E agora também com a B3, né, que oferta e tem autorização da CVM, você pode operar futuros de cripto na B3. Maravilha. Então, para você que está assistindo a gente, tem muitas dúvidas que surgem. Mais uma vez, você pode comentar aqui embaixo se tiver dúvidas que a gente pode te ajudar a responder. E principalmente muitos mitos, né? Tem muita fake news aqui quando a gente fala de imposto de renda. Tanto de coisas que as pessoas acham que não precisam fazer e na verdade precisam. Quanto também às vezes faz um terror psicológico de coisas que precisa fazer e às vezes não precisa. Então, a gente vai buscar explicar tudo isso ao longo dessas aulas. E essa primeira aqui, né? Nossa introdução, ela vai ser focada em 2 pontos. Que é primeiro, quem precisa de fato declarar criptoativos no imposto de renda. E quais tipos de investimentos em cripto precisam
precisam ser declaradas, porque talvez nem todos precisam estar lá, nem todos os ativos, né? Existe um caso, por exemplo, que você pode ter uma criptomoeda e ela não necessariamente tem que estar na declaração. Então, podemos passar por isso? Vamos lá. Vai lá, manda ver. Perfeito. Bom, então, como eu mencionei, vou começar explicando aqui sobre o investimento direto em cripto, né? E acho que a grande primeira pergunta é quem precisa declarar a cripto no Imposto de Renda 2025? Para responder essa pergunta, ela não é uma pergunta tão óbvia, né? Então, a gente tem que ir por partes. A primeira pergunta que você tem que ver é se você é obrigado ou não a entregar o imposto de renda, para daí saber se você tem que declarar cripto no imposto de renda ou não. Se você não estiver nos casos que são obrigados a declarar o imposto de renda, você já não vai declarar cripto no imposto de renda, tá? Agora, tem casos de cripto, como a gente vai ver aqui, que eles te obrigam a declarar o imposto de renda. Então, isso é importante entender. Essas definições, né, de quem é obrigado a declarar o imposto de renda e quem não é, são definidas todo ano pela Receita Federal. Eu vou passar pela uma lista aqui que a Receita divulgou esse ano. E aí tem várias condições. Se teve renda acima de tanto, renda tributável, né, acima de tanto, se fez determinado tipo de operação, etc. Aí isso te obriga a declarar o imposto de renda ou não. Mas, então a primeira pergunta é, eu sou obrigado a declarar o imposto de renda? Se eu sou, aí eu tenho que me perguntar outras duas coisas. A primeira delas é se eu tenho saldo em alguma criptoativa, né? Algum cripto, Bitcoin, Ethereum, USDT, qualquer um desses tipos e outros também, né? Se eu tenho saldo acima de R$5.000 em custo de aquisição. Esse ponto é importante que as pessoas normalmente confundem custo de aquisição com valor de mercado. Então, se eu comprei lá R$1.000 de Bitcoin no começo do ano passado e chegou no final, ele estava valendo R$6.000, eu não preciso declarar esse ativo porque eu tinha originalmente comprado por R$1.000. Uhum. E ele só seria obrigatório declarar se eu tivesse comprado por mais do que 5.000. Então, esse é um ponto importante que as pessoas acabam confundindo o valor de mercado com custo de aquisição. E um exemplo que eu acho legal de entender isso é igual quando você viaja para os Estados Unidos, você tem aquela cota de quanto que você pode trazer de mercadoria sem pagar o imposto, que agora é $1.000, né? Uhum. Então, você veio com um iPhone que você pagou $900. Você vai entrar na filinha lá do nada a declarar. Você está dentro da cota. Se entrar com 3 iPhones de $900, você passou. Agora, não importa se no Brasil o iPhone custa mais do que os $1.000, porque você pagou menos de 1.000 e você está dentro daquela condição que foi colocada pela Receita. Então, Exato. Beleza. É exatamente isso. Não importa se agora ele vale mais do que era a condição da Receita. A condição da Receita é baseada num custo histórico. Então, se você tiver, né, qualquer cripto com mais do que R$5.000 de custo de aquisição no final do ano, ou seja, na data de 31/12 de 2024, aí você é obrigado a declarar cripto no seu imposto de renda. Então, se eu cheguei no final do ano, eu tinha R$10.000 em Bitcoin, mas para comprar esse Bitcoin eu paguei 3.000, eu não preciso declarar. Não precisa declarar esse Bitcoin no seu Agora, imposto de se eu tenho 4.000 em Bitcoin, mas eu gastei 6.000 para comprar, aí eu tenho que declarar. Isso, exatamente. E a outra condição é se você teve ganho de capital em criptoativos. Se você teve ganho de capital em criptoativos, daí você vai ter que declarar esse ganho também na sua declaração, né? Então, essas duas condições, e elas não precisam ser atendidas juntas, né? Então, é ou uma ou outra, ou as duas, tanto faz. Aí você é obrigado a declarar. E aí, esse ano, a gente tem uma novidade no Imposto de Renda 2025. Que maravilha, sobre né? as obrigatoriedades, exatamente. Então, esse é um slide aqui que foi divulgado ontem pela Receita Federal, onde ela mostra, né, as novas obrigatoriedades que exigem, né, a declaração do imposto de renda. Uma delas, eu destaquei aqui, que é essa última, é a inclusão, né, da obrigatoriedade para quem teve rendimentos no exterior ao longo do ano de 2024. E aí vale um ponto importante de novidade aqui, né? Desde 2024, de 1º de janeiro de 2024, todas as operações de criptoativos realizadas em corretoras estrangeiras são considerados aplicações financeiras no exterior. E aí, se você teve algum tipo de ganho nessas operações, ou até prejuízo também, você tem que declarar o imposto de renda obrigatoriamente, mesmo que você não se enquadre nas outras condições. Então, assim, até no passado não declarava, mas agora eu tenho cripto na Binance, passei a ter que declarar. Cripto na Binance desde que eu tenha feito algum tipo de operação com lucro ou prejuízo nesse investimento. Tá. E aí eu sou obrigado a declarar. E aí, sendo obrigado a declarar, eu tenho que seguir toda a regra ali da declaração, tá? Então, essa é uma novidade importante. E aí, acho que vale destacar também aqui, né, nessa aula introdutória,
a importância de declarar e pagar impostos, né? Então tem vários benefícios de você seguir essas regras, né? Apesar de ser complexo e tudo mais, ele tem também a possibilidade de te evitar uma série de problemas, né? Multas, um deles multas, enfim, um deles aqui é a malha fina, né? Que é um problema que você fica com a sua declaração retida ali na análise da malha, pode ter que entregar mais informações para a Receita Federal. Enfim, então você pode sim cair na malha fina por não declarar cripto. Já existe cruzamento de dados da Receita com outras fontes, corretoras nacionais que entregam informação. A Receita também já é parte agora de um convênio da OCDE chamado CARF, no qual tem troca de informação entre os países membros da OCDE, que trocam informação sobre criptoativos também. Então, é possível cair na malha fina caso você omita da sua declaração uma declaração de criptoativos. Então, essa é a primeira coisa que você evita. A segunda é evitar pagar multas que são muito expressivas. Aqui, Vini, a gente até fez um estudo para mostrar assim, quão grande pode ser o impacto de não pagar, não declarar, né, esses investimentos e ser pego pela Receita Federal. Então, a gente comparou 2 cenários. Um primeiro cenário o investidor investiu 10 mil, lucrou 10 mil, não declarou, não pagou imposto, mas decidiu declarar atrasado. E aí, quanto que ele paga de multa, tendo declarado atrasado e tudo mais. E nesse estudo, ele dá ali o valor total de R$ 2.400 que ele pagaria com todas as multas e o imposto devido. Então, originalmente, se fizesse tudo certo, era 1.500. Como não fez tudo certo, virou 2.400, aumentou R$900. Mas se não fizer as coisas direito, mesmo que atrasado, fica pior ainda. E aí se não fizer e for pego pela Receita Federal, esse valor de 2.400 vira R$15.400. Então, uma diferença de R$13.000 num investimento de apenas 10 que lucrou 10, né? Então, aí você multiplica aí pela quantidade de valor que você tem investido, você vai chegar nessas proporções, assim, pode ser realmente muito expressivo. Você lucrou e saiu no prejuízo, basicamente. Exatamente. Pode ser muito expressivo, você pode acabar saindo no prejuízo com base nisso. E por último, né, tem uma série de outras dores de cabeça que você evita aí, né? Então a gente falou da malha fina, falou da multa, mas tem casos de poder ter o CPF bloqueado, com o CPF bloqueado perder acesso à rede bancária, perde o Pix agora. Perde Pix, pode perder aposentadoria, não pode se inscrever em concurso público, não pode se inscrever em faculdade. Enfim, até chegar no limite, assim, um caso gravíssimo de ter o passaporte retido porque você está com alguma pendência relevante. Então, por isso que você tem que seguir as aulas até o final, né? Assistir tudo e também seguir o passo a passo aqui para fazer sua declaração. E agora o próximo é a gente falar sobre as mudanças na declaração do IRPF 2025. Maravilha. Como tem coisas que mudaram e é importante que você fique atento, a gente vai para uma próxima aula. Para essa daqui, já deixo a sugestão para você. Deixa o like no vídeo e já salva ele para que você não perca, até porque, como você viu aqui, tem algumas condições que às vezes você não sabia ainda. É legal você salvar isso para você poder consultar novamente. Se você quiser baixar todas as aulas ali para você acompanhar, inclusive com o material, tem um link aqui embaixo na descrição. Você entra lá, se cadastra e aí você recebe acesso a esse material. Caso você fique com dúvida em qualquer momento, comenta aqui embaixo pra gente poder estimular esse bate-papo, poder te ajudar mais. E a gente volta no próximo vídeo que tá aqui na playlist para você, para falar dos próximos passos, ou seja, o que mudou na declaração de um ano para o outro.